Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, meus amigos de todos os planos. Bem-vindos mais uma vez ao canal do nosso querido Sercom Centro Espírita Reencontro com o Mestre. Mais uma vez estamos aqui e eu com uma liçãozinha que de verdade podia terminar em uns 3, 4 minutinhos, mas com o eco que ela pode trazer, e a gente agradece vocês por, de repente, aconselhar alguém a assistir as lições que toda semana nós trazemos para vocês de todo o coração, que uma iniciativa que começou em época de pandemia, já que o Sercom não pode funcionar normalmente por enquanto. Logo logo a gente está de volta e por enquanto a gente fica com essas lições aqui. E já que tem esse eco, vamos destrinchar um pouquinho mais todos esses assuntos dessa lição que tem como nome, como título, É o Mesmo. Ela é ilustrada com um trecho, uma frase do nosso querido Mestre Jesus, que está em João 16, que, muito simples, poucas palavras, que diz assim: pois o mesmo Pai vos ama. Simples, e que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho nela. É uma ilustração da lição trazida por nós pela dupla dinâmica Chico Xavier Emmanuel, Emmanuel Chico Xavier. E antes de tocar um pouquinho nela, eu vou falar. Esse trecho de João, que está em João, né, foi quando Jesus anunciou para a turma que ele ia nos deixar, ele ia deixar o nosso planeta Terra físico, né? E nesse trechinho que ele passou para todos nós, ele diz que ia ter um ciclo onde as pessoas iriam primeiro ficarem tristes, depois ficarem alegres, depois tristes novamente, e aí a alegria voltaria. Poxa, todo mundo, né, sem entender muito, perguntou: nossa, mestre, deles, já sei, vocês querem saber o porquê dessa explicação. Fato é que ele disse: olha, em breve eu vou deixá-los, e aí vocês vão ficar tristes, e de alguma forma eu vou voltar, e isso vai trazer um pouco de alegria para vocês, mas depois da minha partida, e isso iria demorar bastante, iria trazer um pouquinho de tristeza, mas saibam que eu realmente vou voltar e isso trará alegria para todos. É interessante o ponto da lição que se apoia nesse trecho de João, porque nós todos da linha da doutrina espírita e espiritualista sempre batemos na ideia que a Bíblia nos traz informações como uma cartilha, mas que as mensagens eram trazidas de uma forma subliminar, ou seja, e nessa passagem, Jesus mesmo chega e fala: olha, eu trago as informações em metáforas para que num futuro próximo vocês saibam a real verdade do que eu estou querendo dizer, né? Para justamente a gente ter pontos para nos basear, mas para que nós não levemos ipsis literis todas as questões que são colocadas como metáforas. Bom, vamos voltar naquele lance da lição que é para ser uma coisa muito rápida. E aí eu coloco algumas expressões que podem simplificar muito isso. É a parte que nos cabe nesse latifúndio. Ou nós devemos nos colocar nos nossos devidos lugares. E para ficar mais moderninho ainda, quem somos nós na fila do pão? É verdade, gente. A essência aqui de É o Mesmo, a lição de Emmanuel e Chico coloca muito para a gente, claro, naquela nossa busca de sermos melhores todos os dias. Então, desde os valores que a gente precisa cultivar, as questões principais hoje, ainda mais em uma época pandêmica, de um ceifador que nos acomete
a todos de nós não fugirmos da chance de poder ajudar, tanto numa questão anímica quanto numa questão moral. E se nós pudermos, óbvio, como tem muita gente que inclusive é acometida pela fome, pelo frio e outros dissabores que acontecem ultimamente, a nossa tentativa óbvia do auxílio material. O principal aí e tem acontecido muito, inclusive virou até motivo de matérias, é a questão do vangloriar-se por causa disso. Nos processos de voluntariado que eu tenho tido a oportunidade, o prazer e a honra de participar, nós percebemos algumas pessoas que reúnem ali coisas para serem doadas, ou então algum movimento de prédio ou algum movimento na rua e levam para postos de troca e coleta em alguns lugares. E muitas vezes nós sentimos as pessoas que levam essas coisas que elas gostariam de serem valorizadas, de serem recebidas com festa, de serem levadas ao grande líder para ter o seu tempinho, e nada mais, nada menos recebem poxa, muito obrigada, ou Deus te abençoe, olha, você vai fazer pessoas felizes, e o trabalho continua. E muitas vezes essas pessoas ficam melindradas. Exatamente. As pessoas ficam realmente melindradas em não ter aquela pompa ou aquele acontecimento social pós-doação. Quando a gente fala sobre o mesmo, nós estamos querendo colocar para todos que não existem privilégios. Principalmente nós que valorizamos a questão do espírito, a essência espiritual, porque matéria fica. No trabalho do bem não vai existir privilégios. Não é porque eu doei 10 cestas básicas e ele deu 3 pacotes de macarrão que nessa oportunidade ele vai ter menos local ou valorização do que eu. Se nós pegarmos por aí, nada mais, nada menos, nós estamos fazendo o que é certo, o que nós temos de compromisso moral da prática do bem. Vou dar um grande exemplo para todos nós dessa questão bem privilégio ou bem receber as glórias e os louros. Emmanuel em relação a Chico. Emmanuel era um espírito realmente duro, um espírito firme, um espírito em que colocava freios para o grande Chico Xavier, que eleito o brasileiro mais importante de todos os tempos, uma alma extremamente caridosa, um mestre não só aqui, mas em outros orbes que já o consideraram assim, um espírito de alta grandeza, um missionário que mudou e mexeu com tantas vidas. Teve encarnações importantíssimas, desde a época de Jesus, Allan Kardec, e nessa última passagem como grande Chico, teve um mentor que o colocava, nas horas em que ele se envaidecia, Emmanuel colocava o freio nele de uma forma absurda, não é verdade? Quando ele percebeu que tinha muito material psicografado, várias coisas, e estava ali feliz porque já tinha questões onde ele podia publicar, e livros aqui, livros acolá. Emmanuel chega para ele e fala assim: você já está feliz com tudo isso? Eu estou. Ótimo, então pegue tudo e destrua. Deu aquele choque no Chico, e isso trouxe uma herança, né?
Até porque Chico passou isso para todos os outros, para todos nós, para todo o Brasil e quem veio de fora. Inclusive para todos aqueles espíritos obsessores e magos negros, e desde aquele espiritinho ruinzinho até aquele mais vilão, aquele que queria realmente como missão atrapalhar a missão do grande Chico. Chico dizia assim: poxa, mas o que você está fazendo aqui perdendo tempo com traste, uma coisa como eu? Ele dava uma lição de humildade, dizendo: olha, de verdade, eu não sei mesmo o que você está fazendo aqui, porque eu sou um nada. Eu tenho uma amiga que uma vez passava por problemas e ela acreditava realmente, de verdade, que se eu rezar mais, eu tenho certeza que Deus vai me dar mais. Ou se eu rezar mais, Deus vai me dar mais em relação aos outros que rezam menos. E a ideia é a gente nunca poder entrar em debate, principalmente quem tem opiniões muito formadas e muito arraigadas sobre a questão da fé, né? Cada um tem a sua, a gente precisa respeitar, mas obviamente eu fui indagado a respeito disso e eu falei: olha, de verdade, a colheita que a gente tem provinda de algo superior, não vai mesmo ter aquele que vai ter mais ou que vai ter menos. Se a gente pegar um exemplo, o exemplo maior de todos, o nosso mestre Jesus. Nosso mestre Jesus foi o maior quantum que já esteve nesse planeta. Relembrando, ele levou 1000 anos ou um pouco mais para reduzir o seu quantum espiritual, um ser galaxial, um governador do nosso sistema solar. Levou mais de 1000 anos para se reduzir energética e espiritualmente, para encarnar nesse planetinha que hoje é muito bruto, imagine naquela época. E teve aqui, e de alguma forma, tendo uma ligação, um contato muito maior com a fonte criadora, isso porque ele não é o maior de todos nessa vastidão universal, mas ele tem uma proximidade muito maior que a nossa nessa fonte criadora, não teve privilégio nenhum. Todos nós sabemos o calvário que ele passou, todo o sofrimento desse bicho homem que teve com ele. Então nós podemos perceber que essa conta não vai bater, de jeito nenhum. E ele mesmo disse que o Pai, o nosso Pai, que à época ele indicava como sendo Deus, a fonte criadora, ele ama a todos, ele ama a humanidade como um todo, igualmente, da mesma forma. Não vai mudar, não vai distinguir um aqui, um lá. E isso nós podemos ver, nós podemos comprovar com todas as chances que ele nos dá. Ele entende a todos nós como um filho que, olha, ele errou ali, ele escreveu na parede, ou seja, fez uma coisa que não devia e teve uma outra chance mais uma vez. Então, se o grande mestre não teve nenhuma passadinha de pano para ele, muito pelo contrário, como nós teríamos que ser tratados diferentes, ou de uma forma VIP, com a pulseirinha, chegando e esperando que nós, em qualquer atitude de caridade, que é o que nós realmente temos que fazer, às vezes nós fazemos porque o nosso saldo está devedor, a gente vai ter mais fácil o reino dos céus, ou os spots precisam estar voltados para todos nós. Não, gente, essa história do amor do todo pelo nosso Pai é a dica para que nós continuemos evoluindo individualmente, mas nos preocupando como um todo. É assim que nós vamos evoluir. Nós vamos evoluir
como um todo. Então, entendendo e fazendo uma geral no que a lição de hoje nos traz basicamente, é que de verdade a gente precisa conservar, ainda mais numa época de transição, que diferente das outras crenças, nós não falamos do fim dos tempos, nós falamos dos tempos do fim. E que nesse momento nós possamos nos concentrar bastante e conservar a prática, a ação para o bem. Que a gente continue tentando inspirar pessoas para a fraternidade, para as boas coisas. E da mesma forma, continuar caminhando em ritmo evolucionário. Que a gente consiga, da mesma forma que a gente estende a mão para o próximo, que a gente possa continuar caminhando os nossos próprios passos. Não idolatrar, não jogar nenhum fetiche para essa ou aquela pessoa no sentido de dependência, porque nós somos individualidades, nós devemos ter professores, mas não ídolos. A lição traz isso, nosso mestre traz isso. A lição coloca muito claro esse lance do, olha, muitas vezes nós vemos pessoas que nada mais, nada menos que são humanos como nós, na qualidade de ídolos. E projetamos um fetiche que infelizmente nós começamos a desenvolver ali na antiguidade, onde a nossa conexão com o superior, nossa conexão até com irmãos mais felizes de outros orbes era direta. E a partir de um certo momento a gente começou a projetar essa felicidade, essa conexão na forma de um medalhão, de um cajado de luz, de uma cruz, de um objeto, e aí a gente passou a projetar a nossa conexão para esse objeto e depois lá para o alto. Depois disso, a gente começou a colocar na figura de pessoas que tinham um objeto que buscavam essa conexão. E aí a gente vai cada vez mais se afastando e idolatrando ou endeusando o que de repente está dentro de nós. Nós temos mestres sim, mas a gente precisa tomar cuidado com essa fé cega em certos ídolos. Então tudo que eu posso amarrar a nossa lição de número 150 do livro Pão Nosso, que diz é o mesmo, é colocar que esse nosso Pai maior, essa nossa fonte criadora, Deus, é o mesmo para todos. E Ele nos quer a todos na figura da individualidade. E se der para parafrasear um desenho, eu digo assim, olha, gente, sempre para o alto e avante, mas que nós nunca tiremos os nossos pés do chão. Muita paz, muitas boas energias, que vocês estejam sempre bem acompanhados com os bons espíritos. Recomende esse canal para quem você acha que precisa de uma boa palavra. E um grande beijo para todos e até a próxima. Tchau.